Olá, muito bom dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Sejam muito bem-vindos nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 10 de maio do corrente ano. Nós estamos aqui na fé, crendo que Deus sempre fará o melhor para todos nós. Recebam a paz do Senhor Jesus nesta manhã, desde que vos saúda seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues, e ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Mundim. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que estão aí conosco. Que Deus venha nos abençoar mais um dia, que venha renovar as nossas forças mais um dia, porque afinal de contas, hoje é sexta-feira, né? Sextou, meu amado. Sexta-feira, que o final de semana possa ser um final de semana espetacular. Que Deus venha nos renovar, que Deus venha falar em nossos corações através dessa palavra que vai ser ministrada aqui, e que essa palavra possa ser penetrada no seu coração, possa ser fortalecida, possa crescer e gerar frutos, e bons frutos, para a honra e glória do nome de Jesus. É isso aí, xará. Que Deus abençoe sua vida. Vamos começar nesta manhã de sexta-feira. Continuaremos falando sobre Estevão. A pergunta agora é: Rodrigo, Estevão morreu, beleza, ele foi pro assunto aos céus, viu Jesus e tal, mas e a pregação de Estevão? Ela gerou algum efeito? Porque que acontece, xará? Toda semente lançada, ela não volta sem antes produzir aquilo que ela foi destinada a fazer. Volta não. Correto? Então uma semente jogada, lançada em uma terra, ela vai produzir bons frutos. E é sobre isso que nós vamos falar esta manhã. E a semente, a palavra que Estevão lançou, a semente que Estevão lançou, os feitos de Estevão, né? Ele foi recebido, ele morreu apedrejado, pagou com a sua vida, foi o primeiro mártir do evangelho, mas ele pagou com a vida dele, mas ele foi assunto ao céu, viu os céus abertos, viu Jesus de pé à destra do Pai, né? Jesus o recebe, né? Ele ali ora e etc. Mas a pergunta é: o sangue de Estevão, ele derramado ali, ele germinou? Ele floresceu, a palavra foi frutificada? É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Vamos lá, vamos ler, continuar no livro de Atos, vamos ler alguns versículos aqui, viu, gente? Atos capítulo 7, o versículo 58, fala o seguinte: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 8, capítulo 8, versículo 1, a parte A. Fala assim, ó: e Saulo consentiu na morte dele, que é Estevão. E aí, nós vamos lá para o capítulo 22, o versículo 19 e 20, que fala o seguinte: e eu disse, Paulo dizendo, Senhor, eles sabem que eu prendia e açoitava a cada sinagoga, e os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, teu mártir, se derramava, também estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que o matavam. Meu Deus do céu. Ô, gente, olha só que fantástico isso aqui. O xará leu os textos que explicam justamente o porquê o apóstolo Paulo, como o apóstolo Paulo estava. O apóstolo Paulo estava ali, agora já não era simplesmente um perseguidor, mas Paulo agora é um escolhido, Paulo agora é um vocacionado, Paulo agora recebe autoridade. E olha só que fantástico, Paulo está lembrando que quando Estevão morreu, como o xará leu, as capas eram lançadas aos pés de Paulo. Paulo, que ainda Saulo, né? Paulo estava ali e as capas eram lançadas aos pés de Paulo. Paulo diz que consentiu na morte de Estevão. Paulo estava presente quando Estevão morreu. Há quem diz que Estevão morreu aos pés de Paulo.
A pergunta é, aquilo que eu disse no início, será que a morte de Estevão resultou em alguma coisa? Gente, pega isso aqui. A pergunta é, será que valeu a pena morrer pela causa, morrer pelo evangelho? Olha só, quando a semente foi lançada, e aqui a semente é o sangue de Estevão, ou a própria vida de Estevão lançada ao solo romano, quem estava lá era Saulo, que agora teve um encontro com Cristo, e Saulo se torna um dos maiores apóstolos do Novo Testamento. Um homem que foi o maior escritor de cartas paulinas, o maior escritor da graça foi Paulo. Um homem que pauta a sua vida na graça de Cristo. Um homem que pautou a sua vida em pregar o evangelho. Um homem que agora, o de perseguidor, virou perseguido. Por quê? Porque um dia ele teve um encontro com Cristo. E Paulo agora no capítulo 22, no versículo 19 e 20, o Xará leu, ele está lembrando que ele foi um dos que consentiu a morte de Estevão. E agora ele defende a causa do evangelho. Ou seja, o sangue que Estevão verteu resultou no apóstolo Paulo. O sangue de Estevão promoveu um apóstolo Paulo, um homem que pregou o evangelho, um homem que falou, o que mais falou da graça, o que mais falou de salvação, o que mais falou de reino e o que mais falou de arrebatamento. Ou seja, valeu a pena Estevão ser crucificado, ou melhor, ser verteu sangue por amor do evangelho. Xará, pode ir. Enquanto você troca a bateria do seu microfone aí, ou a gente usa só um, vamos lá. Analisando a vida de Estevão dentro desse parâmetro que você colocou aí, no capítulo 6, versículo 8, fala assim, ó, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o quê? Entre o povo. E você explanando muito bem o sangue de Estevão, que estava aos pés de Saulo, e eu me recordo, aquele cantor, o irmão Lázaro, acho que todos nós, né, sabemos aí dele, né, ele até já faleceu na época da Covid, né, mas ele retrata em um dos seus CDs do testemunho dele, né, e ele indo para a igreja, aquele negócio todo, mas ele não parou do vício de fumar. E ele fala no CD dele, e me encantou a frase que o pastor, né, que ele estava congregando naquela igreja, que o pastor dele falou para ele, falou assim, pastor, o irmão Lázaro, né, falou assim, pastor, eu vou parar de frequentar a igreja. Mas por que, Lázaro? Não, pastor, porque Jesus tirou para mim, tirou o vício, tirou a maconha, tirou o crack, tirou a cocaína, tirou a bebida, mas ainda não tirou o cigarro. E eu não posso estar aqui fumando. E aí, onde eu venho, é onde eu me encanto com a sabedoria do Espírito Santo que nos conduz, né? Aí o pastor dele falou assim, Lázaro, vamos orar. Vamos orar porque Deus vai tirar essa vontade sua. Não para de frequentar a igreja. Aí ele virou para o pastor e falou assim, pastor, mas vão falar mal de ti. Vão falar mal do Senhor, vai falar mal do seu ministério por causa de mim. Ele falou, não. Eu arrisco o meu ministério por causa de uma ovelha que está perdida. Aí a gente vê, trazendo para Estevão, a morte de Estevão aos pés de Saulo, ela não foi em vão. Xará, quando Estevão olha, e nós já lemos isso aqui, mas eu vou ler de novo. Quando Estevão, no versículo 55 do capítulo 7, fala assim, ó, mas ele estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Xará, Saulo já estava aqui. Saulo presenciou. Saulo presenciou. Se ele presenciou a morte, ele presenciou essa cena.
E querendo ou não, quando você testemunha do amor de Deus para alguém, gente, essa semente, quando eu falo aqui no começo, que a semente, que a palavra do Senhor, que é semeada no coração, você pode ter certeza, o semear é nosso, mas o frutificar essa semente, o fortalecer essa semente é de Deus. Então essa semente do sangue de Estevão aos pés de Paulo, xará, se eu posso falar que é uma semente, essa semente, xará, ela querendo ou não, ela foi germinada. E ela deu bons frutos. Porque na verdade a palavra do Senhor, a semente que é plantada por Ele, a semente que é germinada por Deus, ela não produz fruto mau não, xará. Ela dá fruto e dá bons frutos. Todo mundo sabe que Saulo foi um dos maiores escritores o quê? Do Novo Testamento. Saulo compôs a maioria das cartas o quê? Do Novo Testamento. Saulo foi um dos maiores missionários do Novo Testamento. Justamente. Ou seja, ele perseguia os cristãos. Depois converteu, falou do amor de Cristo e depois ele foi perseguido por aqueles que eram amigos deles há um tempo atrás. E açoitado, xará. Paulo foi açoitado pelos romanos também. Ou seja, já passando a bola para o xará, vale a pena falar do amor de Jesus, vale a pena ver e falar de Deus. Aqui nós temos uma missionária mirim, a Livinha, desde quando nós fizemos o Bom Dia, desde o primeiro episódio ela assistiu e ela assiste até hoje. Ela já colocou o vô dela para assistir, mais a avó. Ela já colocou a professora dela para assistir. Ou seja, quando eu olho isso aí, quando eu olho esse fruto, xará, me alegra o meu coração, porque é o seguinte, vale a pena estar aqui. Vale a pena estar aqui falando do amor de Deus. Vale a pena estar aqui pregando o amor de Deus. Vale a pena estar aqui pregando a salvação, o reino, a graça, falando de Jesus, falando dos seus feitos. Vale a pena. Porque uma alma é mais preciosa do que todas as riquezas desse mundo. Xará, e é tão importante que, além de Estevão, né, de verter ali o seu sangue, a semente, né, ele cria a palavra, a semente, ela vai germinar e vai frutificar alguém que vai produzir ainda mais que Estevão, que é o apóstolo Paulo. Um homem que naufragou, foi açoitado, um homem que foi perseguido, um homem que foi preso, né, por amor do evangelho. Antes ele prendia, e o principal, a morte de Paulo é uma morte tanto quanto sofrida quanto a de Estevão. Paulo foi decapitado, arrancaram-lhe a cabeça por amor do evangelho. Mas sabe o que Paulo vai dizer? Paulo fala assim, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. A mesma fé que Estevão tinha, Paulo também tem. Quando nós lemos ali o livro da carta aos Romanos, Paulo vai falar sobre fé, sobre justificação. Quando vemos Efésios, né, quando Paulo escreve a carta aos crentes de Éfeso, Paulo está falando sobre a salvação em Cristo Jesus, e ele vai enfatizar que a salvação é por meio da fé, por meio da graça em Cristo Jesus, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se você ler Paulo falar sobre o corpo transformado de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 57, você vai ver Paulo discorrer sabedoria sobre o corpo transformado. Se você ler a carta de Romanos, Paulo falando sobre a mente renovada, Romanos capítulo 12, você vai ver que Paulo prega sobre a metanoia, a mente renovada. Se a gente lê sobre o amor, você vai ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver Paulo falar sobre o amor, e ele fala de uma forma tão categórica, que virou até música, né, xará? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele está falando sobre dimensão. Se não houver amor, de nada vale. E Paulo vai falar, discorrer sobre amor. Se você ouvir Paulo falar, né, sobre o arrebatamento de Tessalonicenses capítulo 4, 13, você vai ver Paulo dando o cronograma do arrebatamento. Então a semente de Estevão, ela germinou num grande apóstolo Paulo, o maior pregador do Novo Testamento abaixo de Jesus, o maior pregador. Paulo, ele vai falar sobre a sua vocação. Ele fala assim, Cristo Jesus veio buscar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. Uau! Gente, isso é fantástico. Ou seja, tudo que você faz no reino de Deus vai ecoar na eternidade. Eu vou repetir isso aqui. Tudo que você faz no reino de Deus vai ecoar na eternidade. Tudo que você faz no reino de Deus não é em vão. Haverá um retorno, haverá uma frutificação, haverá uma semente que é jogada, mas essa semente vai frutificar e vai gerar bons frutos, frutos incontáveis. Quantas almas Paulo não ganhou para Jesus? E ganha até hoje com as suas cartas. Quantas almas o apóstolo Paulo não levou até Jesus? Todos os lugares ele vai pregar. Paulo chega num lugar, ele chega na Macedônia e ele está pregando, um jovem cai do terceiro andar, morre. Paulo se dobra, se abraça com aquele jovem e ali aquele jovem ressuscita. Olha os milagres que Paulo vê no seu ministério. A Bíblia diz que quando Paulo não podia ir, ele mandava lençóis, mandava lenços, e as pessoas através do lenço de Paulo eram curadas. Olha que fantástico isso aqui, Xará. Olha só o que Estevão morre, o que a semente que Estevão derrama sobre aquele solo romano frutificou e gerou um apóstolo Paulo, e gerou um Barnabé, e um Silas que era filho de Paulo na fé, um Filemon que era filho de Paulo na fé, né? Um Timóteo que era filho de Paulo na fé. Olha só, uma semente, quando ela foi jorrada, o tanto de semente que ela germinou. Então, gente, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser criticado, ser zombado, né? Quantas pessoas nos caluniam, nos açoitam com palavras, quantas pessoas que nos ferem com palavras, mas a pergunta é, vale a pena? Claro que vale a pena, porque a nossa semente vai gerar e vai ecoar na eternidade. Então a palavra de Deus para você hoje é, continue que a sua semente vai germinar e produzir grandes frutos, né, Xará? Amém, Xará. Que palavra, viu? Gente, e aí, com essa palavra nós vamos nos despedindo essa semana, falando sobre as maravilhas do que Deus tem feito, né? O exemplo, né, de Estevão para nós. E aí, Xará, só o último versículo, do capítulo 7, né? O versículo 59 e 60, fala assim, ó, e eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo, Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. Meu Deus do céu. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz, Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E tendo dito isso, adormeceu. É forte demais, Xará. É forte demais. Então que Deus possa nos dar a fé de Estevão, a vontade de pregar o evangelho que Estevão teve, e ele não renunciou o evangelho, não renunciou a Deus, e até hoje o nome dele é citado, até hoje os escritos dele estão aqui na Bíblia. Você vê, depois de quantos mil anos aí se passaram, e nós estamos falando o quê? Do testemunho que ele teve e dos frutos que geraram através do sangue dele. Né? É verdade. Então que Deus venha nos abençoar, e que os nossos frutos também, e que quando nós falarmos, quando você fala aí do amor de Deus para uma pessoa que está precisando, para um colega seu, para um colega de trabalho, para um amigo seu, quando você profere a palavra de Deus sobre a vida dele, eu sei que vai dar fruto e vai dar bons frutos. Que em nome de Jesus, toda semente plantada no nosso coração, que seja de Deus, ela possa germinar, ela possa crescer e dar bons frutos. Vamos orar? A Deus, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por esse Jesus. dia, muito obrigado por Glórias essa ao teu semana, nome, Pai. Senhor. Muito obrigado pelos Semana teus poderosa, ensinamentos, ó Deus. Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor Glórias tem feito ao em teu nossas nome, vidas, ó Jesus. Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, mais um verdade, final de semana que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, esteja conosco nesse final de semana, nome de Pai, Jesus. nos abençoando, ó Pai, nos protegendo, ó Pai, gerando sede em nossos corações de para te Jesus, buscar, ó Pai, cada dia mais e mais, ó Pai, gerando sede de ler a Tua palavra, gerando verdade, sede de Pai. buscar, de ter um encontro contigo, ó Pai, gerando sede, ó Pai, de conhecer a Tua palavra, Pai, gerando sede, ó Pai, de frutificar a Tua palavra, Pai, gerando sede, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, de estar cada vez mais ligado, ó Pai, na videira verdadeira que é o Senhor. É verdade, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos fortaleça, nos dê coragem, ó Pai,
Fortalece a nossa fé, ó Pai. Fortalece o nosso espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Pai, eu te peço por esse final de semana, Pai. Cuida de nós, cuida dos nossos familiares, dos nossos amigos, ó Pai, das pessoas que estão em nossa volta, Pai. Nos dê, ó Pai, um maravilhoso, um excepcional final de semana, Pai. Mas acima de tudo, ó Pai, que o Espírito do Senhor, ó Pai, esteja sobre nós, nos conduzindo a cada passo, ó Pai, em nome de Jesus. É isso que eu lhe peço e te agradeço, com o perdão dos meus pecados, e em nome do seu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida poderosamente. Que a graça do Eterno te alcance onde quer que você esteja. Que essa semana, né, que esse final de semana seja um final de semana abençoado na sua vida. Que a graça do Senhor te alcance. Estamos despedindo aqui nessa sexta-feira. Que o amor de Deus te alcance onde você estiver. Tenham todos um final de semana espetacular, uma ótima sexta-feira, um abraço afetuoso e até segunda, se Deus assim nos permitir. Amém. Gente, não deixa, mais uma vez eu vou pedir, não deixa de compartilhar esse vídeo, de curtir esse vídeo, coloca lá a mãozinha, um emojizinho, né, manda uma mensagem lá para que essa mensagem possa propagar a mais pessoas. Não deixa de compartilhar esse canal. Sempre quando você tiver um amigo seu aí, ó, pega o celular dele, você mesmo pega o celular, entra no YouTube e fala: rapaz, eu vou te inscrever no canal. Nos ajude a compartilhar esse canal com mais pessoas. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até segunda-feira, às 7 horas, nesse mesmo canal.